Fala pessoal, hoje a pedido de vocês, iremos falar a história da Inglaterra, então vamos lá. Indícios arqueológicos demonstram que a área hoje conhecida como o sul da Inglaterra foi povoada bem antes do restante das ilhas britânicas, devido ao clima ameno entre e durante as diversas idades do gelo. Os habitantes pré-romanos da Grã-Bretanha não deixaram documentos escritos e suas história e cultura são estudadas por meio de achados arqueológicos. Conservam-se poucos indícios da civilização dos primeiros habitantes da ilha, como um monumento megalítico de Stonehenge, que data da Idade do Bronze até 300 a.C. As técnicas de trabalho em ferro chegaram à Grã-Bretanha em cerca de 750 a.C. provenientes do sul da Europa, dando início à Idade do Ferro. Por volta de 500 a.C., a chamada cultura celta havia alcançado quase todas as ilhas britânicas. Os bretões da Idade do Ferro viviam em grupos tribais organizados, governados por um chefe. A primeira menção histórica à região é do Périplo Massaliote Periplos, o manual de navegação para comerciantes, provavelmente datado do século 6 a.C. Píteas de Massília nele escreveu sobre sua viagem de negócios à ilha em cerca de 325 AC. Mais tarde, outros autores, tais como Plínio, o Velho, e Diodoro Sículo, mencionam o comércio de estanho proveniente do sul da ilha. Tácito registrou que a língua falada na Grã-Bretanha não era muito diferente da empregada na Gália Setentrional e notou que as várias tribos britânicas possuíam características físicas semelhantes às dos seus vizinhos continentais. Em 55 a.C., Júlio César começa a invadir a Inglaterra, porém desistiu depois de 54 a.C. Entretanto, todavia, Cláudio começa a invadir também. Mesmo os britânicos lutando pela sua terra, ainda não foram pardos para os romanos, que mantiveram por muito tempo, onde os romanos caçavam eles por causa que a religião deles, o druidismo, não gostavam. Porém, eles ainda fundaram cidades que seriam muito importantes, como Londres, que viraria a futura capital da Inglaterra, e Reino Unido. Construíram fortalezas, engenharia que os britânicos nunca haviam vistos, muralhas e muitas outras coisas, e implantando a cultura e religião romana, como os deuses romanos, só colocando nomes celtas para disfarçar. E depois, com o cristianismo, a influência romana chegou até na Escócia. Depois da retirada romana no século V, eles já tinham implantado a sua cultura na Inglaterra. Depois, as próprias disputas internas aumentaram a influência do cristianismo, fazendo o druidismo desaparecer gradativamente e sem deixar muitos registros históricos, pois os druidas recusavam-se a escrever sobre seus dogmas e rituais. E no próprio povo britânico, até mesmo entre os nobres, era raríssima a prática da escrita. Com a invasão romana por germânicos, eles também ocuparam a Inglaterra, conhecido como anglo-saxões. Esses grupos incluíam jutos da Jutlândia, juntamente com o maior número de saxões, provenientes do noroeste da Alemanha, e anglos, provenientes do atual estado alemão de Slesvig-Holsácia. Antes desses assentamentos, alguns frísios invadiram o leste da Grã-Bretanha durante os anos de 250. Inicialmente, eles invadiram a Grã-Bretanha em meados do século V, continuando a fazê-lo por várias décadas. Os jutos parecem ter sido o principal grupo de colonizadores em Kent, na ilha de Wight e partes da costa de Hampshire, enquanto os saxões predominaram em todas as outras áreas ao sul do Thames e em Essex e Middlesex, e os anglos em Norfolk, Suffolk, Midlands e ao norte. A população, após a invasão romana, diminuiu, pois haviam várias doenças como peste e varíola. Próximo ao ano de 495, na Batalha do Monte Badon, os britânicos infligiram uma severa derrota a um exército invasor anglo-saxão que interrompeu o avanço anglo-saxão para o oeste por algumas décadas. Evidências arqueológicas recolhidas de cemitérios pagãos anglo-saxões sugerem que alguns dos seus assentamentos foram abandonados e a fronteira entre os invasores e os habitantes nativos foi recuada por algum tempo por volta do ano 500. A expansão gradual dos saxões pelo West Country continuou através do século VII, VIII e IX.
Enquanto isso, em meados do século VII, os ândalos haviam empurrado os britânicos de volta para os limites aproximados do país de Gales atual, no oeste, para o rio Tamar, no sudoeste, e expandido para o norte até o rio Forth. A cristianização, influenciada principalmente pela Igreja Católica Romana e o cristianismo céltico. Agostinho, o primeiro arcebispo de Cantuária, assumiu o cargo em 597. No ano de 601, ele batizou o primeiro rei anglo-saxão cristão, Etelberto de Kent. O último rei anglo-saxão pagão, Penda de Mércia, morreu em 655. O último rei juto pagão, Arvaldo da ilha de Wight, foi assassinado em 686. A missão anglo-saxã no continente decolou no século VIII, levando à cristianização de praticamente todo o reino franco por volta do ano 800. Durante os séculos VII e VIII o poder oscilou entre os maiores reinos. Beda cita Etelberto de Kent como sendo dominante no final do século VI, mas o poder parece ter se deslocado em direção ao norte para o reino da Nortúmbria, que foi formada a partir da junção de Bernice e Deira. Eduíno da Nortúmbria provavelmente manteve o domínio sobre grande parte da Grã-Bretanha, embora a influência de Beda na Nortúmbria deva ser considerada. Crises sucessórias significavam que a hegemonia nortumbriana não era constante e Mércia mantinha-se como um reino muito poderoso, especialmente no reinado de Penda. Duas derrotas essenciais terminaram com o domínio nortumbriano: a Batalha do Trent em 679 contra Mércia e a Batalha de Dunliche em 685 contra os Pictos. A chamada supremacia mércia dominou o século VIII, embora ela não tenha. Eteobaldo e Offa, os dois reis mais poderosos, alcançaram status elevado. Na verdade, Offa foi considerado o chefe supremo do sul da Grã-Bretanha por Carlos Magno. Offa conseguiu reunir os recursos para construir o dique de Offa, esta é a prova do seu poder. No entanto, a ascensão de Wessex e os desafios de reinos menores colocaram o poder de Mércia em xeque, e no início do século IX a supremacia de Mércia tinha terminado. Bem, mas tinha um probleminha ainda na Inglaterra: os vikings, que começaram a invadir e saquear, e várias incursões aconteceram, além de colonizar a Inglaterra. E invadir toda a Inglaterra, menos um reino, o reino de Wessex, que começa a reconquista da Inglaterra e consegue reconquistar todo o território inglês. Porém vem mais um problema. Em 28 de setembro de 1066, Guilherme II da Normândia invadiu a Inglaterra com uma força de normandos numa campanha conhecida como a Conquista Normanda. Em 14 de outubro, após ter marchado com seu exército esgotado todo o caminho de Yorkshire, Haroldo lutou contra os normandos na Batalha de Hastings, onde o exército da Inglaterra foi derrotado e Haroldo morto. Nova oposição a Guilherme em apoio a Edgar, o Atelingo logo sucumbiu, e Guilherme foi coroado rei no Natal de 1066. Nos 5 anos seguintes, ele enfrentou uma série de rebeliões inglesas em várias partes do país e uma invasão dinamarquesa hesitante, mas ele foi capaz de reprimir toda a resistência e estabelecer um governo duradouro. Porém a Inglaterra continuava independente, e a Carta Magna é assinada. Olhe só, a Escócia está aliada da França, vamos invadir. E em 1337 começa a Guerra dos 100 Anos, que eu já fiz vídeo, então vai lá assistir. Bem, depois da guerra, a Inglaterra está quebrada, ela perdeu a guerra, e em guerra civil, sim, a Guerra das Duas Rosas, que dura mais um tempinho, porém, a guerra acaba com a união das duas rosas. Bem, um cara chamado Henrique, que era rei da Inglaterra, queria se divorciar, porém, a igreja cristã não deixava. Então, ele, em uma jogada de mestre, cria a sua própria igreja. Com isso ele teve uma filha, Maria Sangrenta, que mata vários anglicanos, porém ela é morta e sua irmã, Elizabeth, assume. Com isso nasce o Império Britânico, com uma colônia em Santa Lúcia, e vem se eslalhando por toda a América do Norte. Porém vem mais uma guerra civil, onde um rei é morto e etc. Depois acontece outra revolução, a industrial, várias máquinas são criadas, e a vida das pessoas são mudadas para sempre. Depois disso, acontece a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, porém Napoleão é derrotado e é exilado. Com isso o Império Britânico só cresceu, sendo muito importante na Primeira e Segunda Guerra Mundial.
O Império Britânico teve seu fim em 1997. Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal com 10 minutos. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Então comenta, deixa o like e se inscreve.